Isso, para mim é um prazer muito grande poder estar aqui. Sou muito grato pelas oportunidades que Deus tem me concedido, as amizades que Ele tem me concedido. E pastor Silas é uma referência, sua casa é uma referência. E eu sei que muitas pessoas dariam pelo menos uns 2 dentes da frente para pregar aqui. Brincadeiras à parte, eu quero fazer uma reflexão com vocês. Já há 13 anos que eu pastoreio uma igreja. E confesso a vocês que com a itinerância, a preocupação estava sempre naquilo que estava sendo apresentado no momento. Certo? Numa boa palavra, num ambiente onde Deus agisse e movesse. Mas, como itinerante, pouquíssimo eu acompanhava da história e da caminhada das pessoas. Me tornando um pastor local, eu comecei a ver o efeito de curto, médio e longo prazo que as mensagens direcionadas, tanto do altar, quanto os ensinos, as escolas, os congressos e tudo aquilo que se faz na igreja, estabelece como resultado na vida das pessoas, seja a curto prazo, aqueles milagres imediatos, sejam resultados de médio prazo, ou seja, resultados de longo prazo. E quando você se depara com algumas pessoas que não conseguem alcançar os resultados, inevitavelmente, essas pessoas começam a questionar aquilo que está sendo transmitido. Por que é que acontece na vida de todos os outros? Por que é que as pessoas vêm aqui, contam seus testemunhos e eu nunca tenho o meu testemunho para contar? Inevitavelmente, isso preocupa um pastor, porque ele acompanha essa pessoa, essa ovelha. E eu comecei a olhar isso mais de perto. E pessoas podem estar no mesmo dia, no mesmo horário, ouvindo as mesmas coisas e terem resultados totalmente opostos. Isso pode acontecer lá uma vez ou outra, sim. Mas quando isso acontece de forma rotineira, você serve a Deus, você busca, você faz, mas os resultados sempre, eles são ruins, eu acho que vale a pena você reavaliar a sua postura, porque Deus não muda, quem precisa mudar somos nós. Então hoje eu quero refletir com vocês, rapidamente, sobre um rapaz que precisou retomar a credibilidade de seu reino, ou um reino deixado pelo seu pai, ou o povo cujo qual ele agora representa como um monarca, como rei. Hoje nós vamos olhar um pouquinho mais de perto a história do rei Ezequias, 25 anos de idade. Abra sua Bíblia na Segunda Crônica, segundo livro das Crônicas, capítulo de número 29. E vamos dar uma olhadinha nessa história. Amém? Segunda Crônicas, capítulo 29, verso de número 1. Diz assim, eu vou ler até o 11. Diz assim: tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 29 anos em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Abia, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Ele mesmo, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. E trouxe os sacerdotes e os levitas e os ajuntou na praça oriental e lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia, porque os nossos pais transgrediram
e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e o deixaram. E desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe deram as costas. Também fecharam as portas do alpendre, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto no santuário ao Deus de Israel. Por isso, veio a grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, à assolação, ao escárnio, como vós estáis vendo com os vossos olhos. Porque eis que os nossos pais caíram à espada, nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres, por isso estiveram em cativeiro. Agora me tem vindo ao coração que façamos uma aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estar diante dele, para o servires, para seres seus ministros e queimardes incenso. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco, usa-me como um canal de bênção, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Isso. Antes de olharmos esse texto, vamos ter uma noção do que precede isso, certo? O capítulo 28 conta a história do pai de Ezequias, seu nome Acás. Acás inicialmente foi um bom rei, é verdade, mas se perdeu no caminho. E com se afastar da presença do Senhor, Acás leva para seu reinado a humilhação, a desonra, as invasões, certo? As mulheres ficam viúvas, mulheres estupradas, crianças órfãs. O poder econômico do reino de Acás se perdeu. As nações sabiam, certo? Que aquela nação não esboçava resistência basicamente a ninguém. Sobre esse ambiente, Acás vai embora, ele morre, e seu filho de 25 anos de idade começa a reinar. Ezequias faz algumas coisas muito importantes, que eu acho que vale a pena nós ressaltarmos. Ezequias é alguém que quer fazer uma leitura correta, e mais do que fazer uma leitura, ele quer sair daquele ambiente. Ele quer deixar aquela situação. Ele quer retomar o controle, certo? De uma nação que tem por Deus, o Deus verdadeiro. Vai ser fácil? Não. Mas ele sabe que consegue fazer isso. Então deixa eu te explicar uma coisa muito importante. Todas as vezes que você enfrenta uma dificuldade, você pode sair dela como uma vítima. Ela pode ser ruim demais para você, a ponto de transformar você num vilão. Porque o processo de maldade, na verdade, não tem apenas um interesse de te fazer o mal. Fazer o mal é só a metade do download. Para o download estar completo, Satanás tem que te fazer o mal, mas te deixar uma pessoa má também, porque aí a missão está cumprida. Então, algumas pessoas, quando enfrentam dificuldades, se tornam vítimas, sabe? Com aquela historinha mole, de que a vida é difícil, sabe? Porque eu sofro por causa do meu pai, por causa disso, por causa daquilo. A culpa sempre tem que estar em alguém. O segundo, ele fica tão ferido, que ele se torna uma pessoa má, ruim. E você tem a terceira pessoa, aquela que resolve vencer. Mas, pastor, aprenda uma coisa. Todo lugar que tem gente muito boa, pode contar que tem alguém que vai se perder. Por escolha. E todo lugar que pode ter gente muito ruim ao seu redor, pode ter certeza, tem alguém que vai vencer. Então, as companhias e o ambiente pode afetar, pode, mas a decisão é sua. É você que decide. A vida é dura para quem é mole. E qualquer desculpa que você dê para o seu fracasso, ele continua sendo fracasso. Então o pai desse cara, numa linguagem minha aqui, popular, era um Zé Ruela. Você está entendendo?
um camarada que pensa num cara que fez besteira, certo? Mas ele morreu. Um garoto de 25 anos de idade assume o governo. Olha só, um governo que não tem dinheiro, um governo que não tem exército, um governo que as emoções estão embaixo. Pensa num troço ruim, é o que o Ezequias vai pegar. Mas preste atenção o que ele faz. A primeira coisa que Ezequias faz é descobrir onde ele está. É olhar o seu momento, o seu presente, com uma visão realista. Por pior que seja, é a sua situação atual. Ele faz uma leitura, onde nós estamos. Eu não sei se você reparou, mas o texto que li, certo? Olha o que ele diz a partir do verso 6. Nossos pais transgrediram, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, o deixaram, desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor e lhe viraram as costas. Também fecharam as portas do alpendre, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto. Por isso veio a grande ira do Senhor sobre Judá e sobre Jerusalém. Ele sabe exatamente onde eles estão. Ele fez uma leitura real. E quanto mais rápido você olhar o seu presente com clareza, por pior que ele seja, talvez a sua situação financeira já tenha sido boa, mas hoje não é mais. Hoje está difícil. Eu lembro, eu fiquei desempregado, meus filhos estudavam em escola particular. E eu não tinha como pagar, não tinha. Não dava. Aí eu olhei para minha esposa e falei, e agora? Estava no meio do ano. Tinha que sacrificar um dos meninos. Tinha que sacrificar, não dava. Eu tinha uma ajuda que dava para pagar a de um, mas não dava do outro. E aí, minha mulher falou, Cláudio, não dá para pegar emprestado? Eu falei, dá. Mas o mês que vem, eu não tenho nem como pagar um empréstimo e nem a outra prestação, ou a outra mensalidade. E ela falou, vai ter que fazer o quê? Eu falei, vamos ter que tirar o garoto. Vamos tirar o menino do colégio particular e vamos colocá-lo no colégio. Eu queria aquilo. Era triste, chato, humilhante, mas era a minha real ali. Pronto. Fui lá e tirei o garoto, cheio de fé de que eu ia arrumar uma vaga para ele no colégio público. O menino não conseguiu. Conclusão, o garoto perdeu um ano. Mas era a minha realidade, é o que eu estava vivendo no momento. Você está entendendo? Olhe para o seu casamento como ele está hoje. Olhe para os seus filhos como eles estão hoje. Olhe para a sua caminhada com Deus como ela está hoje. Eu não quero saber o que você já viveu com Deus, o que você sonha em viver. É importante que você tenha uma visão nítida do que está acontecendo com você hoje. Olhe com clareza, porque senão você não vai sair daí, meu filho. Certo? Está ruim, está ruim. Pastor, meu casamento está uma droga, então está uma droga. Entendeu? O que você tem que fazer? Sair desse vício. Não é droga? Então você tem que fazer alguma coisa para esse troço melhorar. Entendeu? Sua situação financeira, sua vida com Deus, eu não sei. Eu sei que as pessoas têm medo de olhar a sua realidade, porque talvez vai encontrar com algo que não está muito afim de ver. Então fica negligenciando. O Ezequias não. Ele olhou e falou, nós estamos, a chapa está quente. Está ruim, papai morreu e deixou esse pepino, essa batata quente, certo? E eu sei exatamente onde nós estamos. Estamos onde? Debaixo da ira do Senhor. Pronto. O Senhor nos entregou essa perturbação que nós estamos vivendo. Então ele já sabe exatamente onde está. Você consegue olhar hoje com clareza onde está seu relacionamento com Deus? Pastor, eu já fui fogo puro. E hoje virou a Elza? É ou não é verdade? Frozen. É ou não é verdade? Pelo amor de Deus. Sua realidade é o hoje, é o aqui, é o agora. Posso ouvir um amém?
Então, sua situação pode não ser agradável, mas você tem que enfrentá-la. Você pega seu boletim agora.